Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e uma paulada de dividendos que a Petrobras poderia pagar para os investidores. A Petro poderia pagar aí acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, tá? Que nas cotações atuais de Petri 4 daria um dividendo projetado de 26% ao ano. Para além desse dividendo, Petrobras poderia estar ultra barata e tendo um potencial de valorização acima de 200% olhando para o médio prazo. E para você que ficar comigo até o final, além do dividendo, eu vou revelar um segredo aqui sobre Petrobras, de que o mercado não está contando para vocês, que poderia fazer a empresa dobrar no longo prazo, não só na cotação, mas também os seus resultados e ainda o seu dividend yield. Então já fique aí, já para vocês saberem sobre esse segredo. Mas antes de falarmos sobre Petrobras e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras hoje representa uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que eu tenho 7,52% de toda a carteira nas ações da Petrobras. É uma posição significativa, né? Observando-se em relação às outras. Mas assim, de fato, eu tinha parado, né, de comprar ações da Petrobras por dois motivos. Primeiro que o petróleo tinha subido muito, né? Fazendo a Petrobras atingir mais de R$ 45, para mim tinha perdido margem de segurança, e porque eu acabei direcionando os meus recursos para o Banco Itaú, né? Acabei focando muito no Itaú, continuo focando inclusive, não bati a minha meta no banco é de 2.000 ações, e quando eu bater essa meta, eu posso voltar a comprar Petrobras, principalmente agora, pessoal, com essa queda do preço do petróleo. Perceba que o petróleo apagou tecnicamente toda a alta que aconteceu, e eu já vinha avisando aqui no canal, não sou futurólogo, mas era uma questão de probabilidade. Não era razoável você pensar que o petróleo permaneceria por 110 a 120 dólares o barril por muito tempo, porque isso aqui era decorrente de ruído de curto prazo por conta da guerra do Irã e dos Estados Unidos, questões diplomáticas, questões geopolíticas, né? Fez o preço do barril disparar. Com o quê? Com o ruído do fechamento do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, que acaba sendo a principal rota global de petróleo do planeta, teve, né, tecnicamente aí, foi fechada. E aí, consequentemente, o preço do barril disparou, porque com menos petróleo em circulação no mercado, a gente aumenta o preço, né, para acabar equilibrando. Porém, perceba que depois do Tratado de Paz do Irã com os Estados Unidos, o preço do barril voltou para a sua normalidade. Eu já havia falando de que a normalidade do preço do barril hoje seria de 70 a 80 dólares o barril, fazendo com que a Petro acabasse nem ajustando o preço para cima, tá? Então essa alta aqui foi uma alta de voo de galinha. Durou 4 meses, mas não foi suficiente para dar um efeito na Petrobras. A única coisa que prestou essa alta do barril do petróleo foi fazer a Petrobras ficar cara, né? Porque na época, se a gente pega aqui a cotação padrão, a ação da Petrobras subiu 67%. Agora, após essa queda, a ação sobe apenas 20%. Para mim, abaixo dos R$ 40, já voltou a ser uma região aportável na empresa, porque todo esse ruído acabou e agora a gente pode tratar com a realidade da companhia, tá? Claro que com o petróleo mais alto, né, a empresa lucra mais. Porém, assim, pessoal, a gente tem que comprar barato e tem que comprar essas ações geralmente quando o cenário não está favorável, que eu quero que aconteça com a Petro, que a empresa fique com o petróleo desvalorizado por bastante tempo, que facilita de eu acumular. Mas claro, né, vamos aqui tratar. Bom, hoje a R$ 38, o dividend yield ainda pode ser muito alto, porque mesmo com o recuo do preço do barril, há um fator que o mercado não fala com vocês com frequência. Hoje a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Eu bato na tecla sempre em todo vídeo. Por quê? Porque o custo médio por extração da Petrobras, o custo médio do barril na Petro, fica de 28 dólares o barril.
Então, para a Petrobras tecnicamente ter prejuízo, o preço do barril precisaria vir para abaixo de 28 dólares, mas não instantaneamente, não imediatamente. O preço do barril precisaria vir abaixo por 28 dólares por muito tempo, ficar nessa região estagnado por bastante tempo, tá? E aí a probabilidade é baixa, porque a gente sabe que a Petrobras é uma gigante e ela controla preços, então tecnicamente ela poderia agir de uma forma tecnicamente ali mais coerciva, né? Ela poderia simplesmente paralisar a produção. Paralisou a produção, inviabilizou os estoques, tá? O mercado seria obrigado a jogar o preço da commodity para cima novamente, para pelo menos operar num patamar minimamente razoável para a Petrobras, porque a Petrobras é extremamente importante para o coração aqui do Brasil, tá? O Brasil, pessoal, a verdade é um país de commodities, né? A gente sabe que agro, petróleo, minério de ferro controla a nossa economia, tanto para ir para nossa balança comercial, tanto para o PIB, né? Tanto para a questão de inflação. Então, assim, tudo acaba sendo aí interligado, é um efeito dominó. E a Petrobras se beneficia, né? De um petróleo mais caro. Então, tecnicamente, o investidor tem essa proteção. Fora que se o petróleo estiver acima de 45 dólares o barril, ela paga um dividendo mínimo prioritário obrigatório na casa de 4 bilhões, um dividendo mínimo prioritário e obrigatório. E vocês sabem por quê uma empresa paga isso? Para, tecnicamente, bater a meta fiscal do governo federal. A gente sabe, né, que o governo ele tem um déficit orçamentário nos seus cofres públicos extremamente elevado. Então o governo, o que ele faz? Tecnicamente, até mesmo governos de esquerdas, né? Não tô aqui para falar de política, nada disso, tô mostrando dados. O governo, né? Ele tem gastos excessivos e ele precisa dos dividendos das empresas para preencher o déficit orçamentário. E, consequentemente, as estatais, Petrobras, Banco do Brasil, CEMIG, né? Pega ali uma Sanepar, até os bancos regionais Banrisul, pagam dividendos para o governo na tentativa dele conter o rombo fiscal. Por isso que tem esse dividendo mínimo prioritário obrigatório, porque o governo, que é o acionista majoritário, ele exige que paga proventos. E, consequentemente, o acionista minoritário, que somos nós, a raspinha do iceberg, nos beneficiamos disso, né? Porque, ó, coloca aqui, ó, vezes 5,20. Hoje a Petro paga aí, de forma mínima, 23,4 bilhões em dividendos todos os anos, de forma mínima, tá? E aí você teria um dividendo de 1,81 por ação. Sabe qual que é o legal de tudo isso? É que ela paga advindo do seu resultado operacional para além do mínimo. Então hoje ela está pagando mediante ao seu fluxo de caixa livre, mesmo com a desvalorização no preço do barril do petróleo, 45 bi no ano. Então você teria um dividendo por ação projetado na casa de 3,49. Se você perpetuar isso aqui por 4 anos, você supera R$10 por ação. E hoje, a R$38, você está comprando um yield futuro de 36% para os próximos 4 anos. Então, além desse yield alto na Petro, pessoal, olha só, você ainda tem o potencial, né, de valorização na ação. Porque agora, né, a empresa pode pagar ali seus 8 a 9% no curto prazo, porém, o EV sobre EBITDA, né, que acaba sendo indicador extremamente importante para empresas com dívida, como a Petro, isso ficou muito baixo. A empresa pretende ter um EBITDA nesse ano de 200 bilhões, você tem 4,22 vezes o seu EV sobre EBITDA. Então, caso o mercado pague um múltiplo mais elevado, ou seja, o mercado precifica a Petrobras por múltiplos mais caros, vamos supor, tecnicamente, descontando a dívida líquida, hoje você teria, né, uma cotação, né, nominal justa na faixa de R$83, dividido por este preço de R$38, você teria um potencial de alta de 119% na cotação. Poderia subir até mais se a gente engatar aqui um boom de commodities no médio prazo. Porém, os meus cálculos aqui não tá tratando para longo prazo. Longo prazo a gente sabe que vai subir, né? De fato, aí Petrobras no longo prazo foi um monstro, pessoal. Gerou aí, ó, mais de 1.400% de rentabilidade. Isso aqui dá mais de 30% ao ano na média. O que a gente quer saber é se no médio prazo a empresa já vai conseguir trazer pelo menos aí uma boa rentabilidade. É o que tudo indica, se ela for cotada pelo preço justo, 119%. Imagina que Petro dê daqui a uns 4 a 5 anos 119% de alta. Então você teria, consequentemente, uma rentabilidade embutida na ação de 21% ao ano. Quanto que ela cresce na média? Para isso, a gente vai usar um indicador muito simples para até poupar tempo aqui para esse vídeo não ficar tão cansativo. A gente vai fazer 1 menos o payout vezes o ROIC. Pablo, por que não ROI? Porque a empresa tem dívida, a gente tem que usar ROIC, retorno sobre capital investido, 16% ao ano. Você tem aqui 8,8% ao ano na média. Soma com o provento
e a gente vai somar com o quê, né? Com a valorização do papel, 21% ao ano. Então, a Petrobras poderia gerar 38,6% ao ano na média neste patamar de preço. Se caso a ação viesse para R$ 33, esse retorno embutido poderia bater 50% ao ano. Por isso que para mim, Petro, para ficar bem, uma região de aporte forte. Isso na minha visão, tá, pessoal? Vocês podem discordar de mim. É abaixo dos R$ 35, tá? Porque veja bem, imagina se o prejuízo da empresa é 83 e ela valer 33, olha a alta no papel. 151%, você aumentou o seu retorno percentual de uma maneira impressionante. Você teria aí 26% ao ano. E se você acresce, né? 38 mais 6, olha o retorno embutido na ação. 44% ao ano. Só o fato de você comprar barato, para além disso, você também acaba abastecendo mais yield, porque pagando mais barato, você tem um yield sazonalmente maior. Então, 10% somado a uma valorização mais elevada no papel, crescimento de lucros na mesma linha, na faixa de 8% ao ano, você tem 44%. Eu percebo que é impressionante, né, pessoal? Se você pagar um pouco mais barato, você já aumenta fortemente o seu retorno embutido na ação. Tanto que para quem comprou Petrobras a R$ 29,00, pode estar com um retorno embutido na ação de mais de 50% ao ano. Por isso é importante a gente pagar barato, tanto para aumentar o dividend yield e a nossa expectativa de valorização no preço da ação, né? Isso tudo ajuda para pelo menos a gente acelerar o processo de enriquecimento no médio e longo prazo. Ah, Pablo, o preço não importa. Tem certeza? Pega aqui, ó, nos últimos 10 anos. Para você que comprou ações da Petrobras antes da pandemia, antes da queda que teve ali do Covid, você está acumulando uma rentabilidade de 355%. Agora, para você que comprou na pandemia, após a ação ter desabado mais de 40%, para o investidor que comprou aqui, está com uma rentabilidade de mais de 1.100%, 4 vezes a mais de ganho de capital de você ter comprado em queda. Então perceba que as quedas, elas favorecem muito o nosso enriquecimento. Por isso que tem que ter paciência, principalmente nas cíclicas. Para que você vai ter pressa de dar uma tacada só? Eu penso na seguinte forma, tá? Eu vou querer dar uma tacada só nas previsíveis, no Itaú da vida, numa CPFL, numa Engie, numa Taesa, que são empresas que têm demandas inelásticas, que a gente sabe que não vão oscilar o resultado. Raramente uma empresa previsível vai desabar 50% na cotação. Então eu já dou uma tacada de uma vez, porque é uma empresa que sempre vai crescer com perenidade, com previsibilidade. Já uma ação cíclica, eu só vou dar uma grande tacada quando a gente tiver uma queda, que nem o Banco do Brasil agora está perfeito, na minha opinião, nada se trata de recomendação, para dar uma grande tacada. Por quê? Porque agora está com crise. É aí que eu compro. Petrobras, com esse recuo do preço do barril, está favorável para eu dar uma grande tacada, porque também está com desvalorização do preço da commodity, incerteza por parte do mercado. São nesses momentos aí que surgem as grandes oportunidades. Porém, também, eu não sou aquele investidor que fala que tem que vender. Por quê? Imagina, para a pessoa que tivesse vendido Petrobras após a primeira alta, e você cai nesse limbo aí, né? Ah, eu vou vender. Pablo, por que eu não vendi então? Sou um idiota. Não, você não é um idiota. Na verdade, você tem bom senso. Imagina para quem vendeu, olha só a alta que você perdeu depois. Por isso que eu falo, não dá. Você ficar tentando prever preço no curto prazo, é melhor você ser buy and holder clássico, de segurar pro longo prazo. A diferença nas cíclicas cíclica não é para vender, é para você garantir a um bom preço e segurar para sempre. Essa é a minha visão, tá? Petrobras, por exemplo, eu vou fazer grandes compras quando tiver muito barato. Eu vou segurar por 10, 20, 30 anos, porque de fato é o que vai trazer retorno. Agora, você ficar que nem mão de alface, compra aqui, vende ali, compra ali, vende aqui, você não vai ter esses retornos monstruosos porque você está matando, tecnicamente, os juros compostos no longo prazo. O próprio Warren Buffett, né, já nos ensinou de que os juros compostos é a principal componente de enriquecimento do investidor. Se você pega aqui, por exemplo, na própria calculadora, ó, vamos fingir aqui, ó, se você gerar, vamos colocar 20% ao ano, tá? Eu nem vou colocar aqui rentabilidades de 30, de 35, nada disso. Vamos colocar rentabilidades menores, para vocês verem, né, como que o juro composto age no longo prazo. Vamos supor que você tenha 100 mil, para título, né, de comparação. E você gere 20% ao ano, 18% ao ano, tá? Vamos colocar aqui 18% ao ano. Numa lupa de 10 anos, olha quanto que você transformaria 100 mil em 500 mil. Tá, estende isso por 20 anos. Olha isso aqui, ó, para você não matar os juros compostos. Ó, você teria aí um patrimônio
de 2,7 milhões. Isso que eu tô com uma rentabilidade mais ou menos, 8% ao ano, que no Brasil dá para conseguir bem mais. Você pega Banco do Brasil ali desde o Plano Real, ele deu mais de 27% ao ano na média, mas tudo bem, isso aqui é para o investidor que aguenta a volatilidade. Coloca aqui, ó, 30 anos, né? Que é o tempo de aposentadoria do INSS. Você teria 14,3 milhões de reais, tendo uma rentabilidade mediana. Então, olha só, com 14 milhões após 30 anos, que é o prazo que um brasileiro médio demora para se aposentar pelo INSS, tecnicamente você teria uma renda lá no futuro aproximada de 140 mil por mês. Não tá bom para você? Isso tá ótimo. Por um país aí que consequentemente vive com juro alto, tem tecnicamente um sistema público, né, que até mais prejudica o trabalhador do que beneficia. Então as ações fazem milagre, porém tem que ser empresas boas, empresas que cresçam o seu resultado no longo prazo. E a Petrobras, por mais das turbulências que ela passou no passado, foi uma empresa de qualidade. Você pega aqui nos últimos tempos, a empresa gerou muito valor ao acionista, dando mais aí de 2.200% de retorno numa lupa de 15 anos. Pegando desde o Plano Real, a ação gerou mais de 26% ao ano na sua média. Então o preço, pessoal, não ignorem o preço, tá? Ele é o principal componente de retorno. E agora, o que que acontece? Para vocês que ficaram comigo até o final, o segredo principal na Petro é o que a gente chama aí de margem equatorial. A margem equatorial, pessoal, tecnicamente pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos subsequentes, igual ao pré-sal, tá? O pré-sal foi aí um movimento que fez a Petro dobrar sua EBITDA. A margem equatorial é algo parecido, e a perspectiva com a margem equatorial é da Petrobras dobrar a capacidade de produção, dobrar o seu EBITDA, e hoje você poderia estar comprando um papel extremamente barato. Mas lembrando, é para você que tem visão de médio a longo prazo, não é para o agora. Empresa cíclica não é para o agora, é para você colher frutos lá no futuro, de 3 a 4 anos para frente. Aí sim você vai ver o efeito na sua carteira de investimentos. E para você que ficou comigo até o final, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que você já tem aí uma planilha nas suas mãos totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem acesso a mais aí de 100 ações para você analisar de maneira perpétua, tá? É seu para sempre. E automatizada, e aí tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Forma. Fora que também você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que está o link desta belezura porque eu quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar na parte mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comente aí, pessoal, se vocês têm ações da Petrobras e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tenho Petrobras na carteira do canal, sim, acredito na empresa por longo prazo e pretendo aumentar a minha posição, principalmente se a Petrobras continuar abaixo de R$40 por bastante tempo e continuar aí reportando bons resultados e pagando bons proventos. Porém, sei da ciclicidade, sei que ela pode passar por turbulência, por isso que eu não deixo o Petrobras chegar a uma posição expressiva. Ah, Pablo, mas você tem o Banco do Brasil que é cíclico, mas tá, ele é menos cíclico do que a Petrobras, tá? O banco ele ainda consegue aí dar uma estancada na inadimplência e tudo mais. Petrobras não. Petrobras é bem cíclica, tá? Então, assim, a gente precisa controlar a exposição na carteira, porque senão uma ciclicidade no mercado de baixa poderia atrapalhar o meu enriquecimento por longo prazo. Então, tem que caprichar no preço e saber de que a empresa tem os seus bons e maus momentos. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!